Colégio Evangélico Gamaliel. O futuro do Brasil em boas mãos. Então vamos dar continuidade falando agora sobre os primeiros grupos humanos da pré-história, os primeiros grupos humanos aí desse período pré-histórico. Vamos saber agora como viviam esses primeiros grupos, né? Então, nesse período pré-histórico eles não tinham acesso direto à comida e a moradias, né? Os indivíduos desse período pré-histórico, eles precisavam caçar animais e coletar frutos para poder se alimentar. E era necessário criar algum tipo de abrigo para eles poderem se proteger do frio, da chuva, né? E esses grupos eram chamados nômades. Por quê? Porque eles não viviam em local fixo, né? Eles migravam de um local para outro em busca de recursos, em busca de alimentos, em busca de abrigo, para poder garantir a sua sobrevivência. Então, essa fase inicial da pré-história, né, da história da humanidade, ela é chamada pelos arqueólogos de período paleolítico ou Idade da Pedra, ou Idade da Pedra Lascada. Esse período ele vai de 2.265 mil anos antes de Cristo a 12 mil anos antes de Cristo. Então, é um período bastante longo aí, esse primeiro período aí da Idade da Pedra, né? O primeiro período da pré-história. Essas comunidades que viveram durante esse período, elas enfrentaram diversas dificuldades. Por quê? Elas percorriam longos trajetos. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, elas percorriam longos trajetos, dormiam ao relento, ou habitavam cavernas ou até mesmo tendas provisórias, né? E com isso, com o passar do tempo e com a necessidade, eles aprimoraram técnicas e eles começaram a produzir instrumentos, como machados, facas, lanças, foices e anzóis. E esses instrumentos, eles eram feitos com pedras, né? Com pedra, por isso que esse período também é chamado da Idade da Pedra ou Idade da Pedra Lascada, né? Porque era uma pedra bastante bruta, né? E com a utilização dessas pedras, eles faziam a confecção desses instrumentos, como aqui nas fotos tem machados, facas, anzóis, foice, né? Eles faziam tudo isso com o uso da pedra. E eles utilizavam esses instrumentos para se defenderem, né? Para caçar, né? Então, com a necessidade, eles foram desenvolvendo, foram aprimorando técnicas de sobrevivência. Então, com isso, eles aprenderam a aproveitar as condições que a natureza lhes oferecia. Então, eles se abrigavam em cavernas ou em buracos cavados no solo, né? Para enfrentar as dificuldades que eles encontravam, períodos de chuva, de frio, né? Então eles se abrigavam em caverna ou faziam ali buracos no solo para poder se aquecerem, né? Em noites muito frias. As roupas deles eram confeccionadas com as peles dos animais que eles caçavam os animais, se alimentavam e utilizavam a pele para poder se cobrir, para poder fazerem roupas para ficarem aquecidos. E eles começaram a confeccionar também, usar a arte, né? Confeccionar colares, braceletes, que eram feitos com conchas, sementes e dentes de animais. Então, nesse período aí, eles já tinham esse uso da arte, né? Nesse primeiro período aí da pré-história. As tarefas de sobrevivência, elas eram divididas entre todos, conforme o sexo e a idade, né? Cada pessoa tinha uma tarefa no grupo. As mulheres e as crianças, elas coletavam frutas, raízes e sementes. Já os homens, eles confeccionavam armas, armadilhas e eram responsáveis também pela caça. Algumas inovações, elas foram fundamentais para o desenvolvimento do ser humano, sendo a mais importante delas o domínio do fogo. Então, a princípio, o fogo era obtido a partir de vulcões e incêndios causados por raios que atingiam
as florestas. Então, até então, nesse período, eles utilizavam do fogo quando eles encontravam fogo no ambiente, quer seja em vulcões ou em locais onde tinha incêndios ocasionados por raios, né, nas florestas. Então, eles pegavam ali o fogo e usavam do fogo. Mas, a partir de observação e algumas tentativas e erros, os grupos humanos, eles aprenderam a produzir o fogo. Então, eles fizeram diversas tentativas, né? E também foram observando como fazer, dominar uma técnica para produzir o fogo. Então, primeiro eles foram atritando uma pedra na outra, né? E com isso, esse atrito de uma pedra na outra fazia algumas faíscas, né? E eles observaram também que eles poderiam utilizar um graveto, né? E girando depressa esse graveto, né? Fazendo giro na madeira em uma cavidade de madeira mais mole, eles poderiam também obter faíscas e a partir dessa faísca o fogo, né? Então eles utilizaram dessas duas técnicas para poder produzir o fogo. A utilização de pedras, né, atritando uma pedra na outra e fazendo essa outra técnica, né, utilizando um graveto em uma cavidade de madeira mais mole e fazendo um giro depressa desse graveto nessa cavidade de madeira, eles também obtinham, né, faíscas, que a partir dessas faíscas produzisse o fogo. Então, com isso houve uma grande transformação no modo de vida da humanidade, né? Com esse domínio, né? Com esse processo da utilização do fogo, transformou aí o modo de vida dessas comunidades nesse primeiro período aí da pré-história. Então, com a domesticação do fogo, mudanças ocorreram na vida desses seres humanos. Eles puderam cozinhar os alimentos, né? Alterando os alimentos e aumentando o tempo de preservação. Os alimentos cozinhados ou assados duravam muito mais do que os alimentos crus. Então, eles com fogo também puderam se manter aquecidos, né? E também puderam se proteger de animais, né? Com a presença do fogo. Então, isso nos garantia iluminação à noite e eles também podiam usar o fogo para se proteger dos animais. Então, hoje, o segundo período na pré-história, que é o chamado período Neolítico, ou segunda idade da pedra ou idade da pedra polida. Esse segundo período aí vai entre 11.000 anos antes de Cristo a 6.000 anos antes de Cristo. Esse período corresponde à época em que os seres humanos já fabricavam instrumentos de pedra polida e praticavam a pecuária e a agricultura. Então, o primeiro período ele é marcado a utilização do fogo, né, o domínio da técnica de produção de fogo, e o segundo período, né, ele é marcado pela utilização da pecuária e da agricultura. Então, nesse período, teve início a domesticação de animais. Eles passaram a criar ovelhas, cabras, vacas, porcos, cavalos, burros e outros animais. E deu início aí à pecuária. E por meio da observação da natureza, ou seja, das estações do ano, eles puderam perceber que durante o ano existe um período em que chove mais e um período de seca. E a partir dessas observações, os seres humanos eles aprenderam a cultivar as plantas, sementes e frutos. Com isso, deram início aí à agricultura, cultivando trigo, cevada, linho, ervilhas, tâmaras, entre outros alimentos. Então, a agricultura, nesse segundo período aí da pré-história, ela trouxe muitas vantagens para essas comunidades, né? Com mais alimentos, os grupos humanos eles cresciam em grupo. Então, a necessidade de cultivo fixou as pessoas em determinadas áreas por mais tempo, então eles não precisaram mais ficar saindo constantemente, mudando de um lugar para o outro, né? Isso fez com que eles permaneciam mais tempo em um determinado lugar, porque ali eles puderam dominar as técnicas de
da agricultura, né? Começaram a cultivar, então eles começaram a produzir os seus alimentos e também começaram a criar animais, onde obtinham ali a criação de animais e com isso também garantia alimentos para eles. Então, eles faziam as suas comunidades, né, em locais próximos aos rios, né, porque eles poderiam usufruir da água tanto para beberem como para irrigar suas plantações. Então, os rios cresceram ainda mais em importância para os humanos, pois eram fundamentais aí para a irrigação. As primeiras civilizações têm em comum o fato de terem surgido a grandes rios. Então, as primeiras civilizações aí surgiram próximas aos rios, justamente por conta dessa necessidade de poder beber a água e poder irrigar as suas plantações, né, através da água dos rios, né. Então, esse segundo período da pré-história, período neolítico, né, todos os grupos, né, tinham um papel fundamental. As crianças também ajudavam nos afazeres, né, domésticos aí, que eles tinham muito trabalho a realizar na comunidade, né. Então, lá na página, deixa eu voltar aqui um pouco, na página 29, tem aí uma atividade para vocês fazerem, vocês vão responder. Essa atividade da página 29 são somente 2 questões, né? Vocês vão responder essa atividade e eu irei corrigir na próxima aula, tá? E vamos dar continuidade ao nosso assunto. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Isso. Aqui. Então, vamos dar continuidade lá na página 29, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre a produção de excedentes na agricultura, que contribui para o crescimento populacional, né? Como eles tinham abundância de recursos para se alimentarem, houve também um crescimento da população, né? A diminuição de mortes. Houve a diminuição do número de mortes por conta da ausência de alimentos, né? Com isso, com o acesso garantido aos alimentos a partir da agricultura e da pecuária, houve também esse crescimento populacional, porque diminuiu a mortalidade por conta da falta de alimentação. Então, a última fase da pré-história é conhecida como Idade dos Metais. Então, a primeira fase da pré-história é conhecida como período paleolítico, período da Idade da Pedra, né, que foi marcada aí pela produção, né, pelo surgimento do fogo pelos seres humanos. O segundo período da pré-história é chamado período neolítico ou segunda Idade da Pedra. Foi marcado aí pela domesticação dos animais e pelo cultivo de alimento, né? Foi dado aí como surgimento da pecuária e da agricultura. E o terceiro e último período da pré-história é marcado e conhecido pela Idade dos Metais, né? Teve início 5.000 anos antes de Cristo e os grupos humanos eles começaram a se organizar em aldeias, né? Começaram a ter essa divisão aí dos grupos humanos e formarem aldeias. Com isso, cada pessoa passou a realizar um determinado trabalho. Dessa forma surgiram especialistas na fabricação de instrumentos de metais, confecção de objetos artesanais, agricultura, domesticação de animais, construção de moradias, mineração, transporte de cargas, entre outras atividades. Então, com o aumento da população das comunidades, né, cada pessoa passou a realizar um determinado trabalho, ter uma determinada função no grupo, né? E com isso surgiram essas diversas especialidades aí no grupo, como a confecção de instrumentos de metal, de objetos artesanais, agricultura, domesticação de animais, construção de moradias, mineração, transporte de cargas, entre outras atividades. Então, com o passar do tempo, algumas comunidades iniciaram a produção de armas e ferramentas de cobre, de bronze e mais tarde de ferro. O uso de metais possibilitou a elaboração de armas mais eficientes, o que favoreceu a instauração de guerras e a dominação entre os povos. Então, como já
havia formação de aldeias aí de diferentes grupos, né? Eles tinham a necessidade também de se defender de outros grupos humanos. E com isso eles começaram a confeccionar armas, né, para poder se protegerem. E começou a criar ferramentas aí de cobre, de bronze e também com o uso do ferro. Então, para a fabricação dessas armas e de utensílios de metais, era necessário o uso do fogo, pois já tinha que aquecer o metal para ser moldado. Então, eles descobriram, né, a utilização do metal, né, e eles descobriram que esse metal ele tinha que ser aquecido para poder ser moldado. E com isso, eles começaram a fabricar armas e utensílios de metal. Tem uma outra atividade aí na página 30 e 31 para vocês responderem. É a última atividade do capítulo. Então, vocês vão responder essa atividade aí que tem 8 questões, tá bom? Lá no finalzinho do capítulo. E na próxima aula eu vou corrigir com vocês, tá bom? Então, esse foi os primeiros grupos, falando um pouquinho sobre os primeiros grupos humanos. Então, esses grupos humanos, eles passaram aí por esses 3 períodos na pré-história. Primeiro período, houve-se o surgimento do fogo. Segundo período, o surgimento da agricultura pecuária. E o terceiro período, a utilização dos metais para a fabricação de armas. Então, na próxima aula, eu faço correção das 2 atividades que eu passei para vocês. E também eu vou fazer um resumo de todo o capítulo, né? Como essa aula encerra o capítulo 2 do livro. Então, na próxima aula, eu faço a correção dos exercícios e faço a revisão de todo o capítulo, tá bom? Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer dúvida, mandem para mim lá no grupo, tá bom? Ou no privado, mandem perguntas ou dúvidas para a gente poder estar interagindo, tá bom? E eu posso estar tirando as dúvidas de vocês na próxima aula, tá? Um beijo para todos, até a próxima aula.